Seguimos falando de classificação da norma penal, a classificação que tem lá sua relevância. Aí, a gurizada no tela vai falar, eu não gosto de estudar teoria. Não interessa, você tem que estudar, você tem que passar pela parte teórica, porque é o que te dá guarida, é o que te dá base para você enfrentar posteriormente os institutos. É aqui que vai permitir você a fazer aquele contrapiso top para depois você poder edificar todo o seu conteúdo, todo o seu raciocínio. Então, olha só, dentro de classificação da norma, nós vimos que a norma penal ela vai se dividir, se desmembrar em norma penal incriminadora e também em norma penal não incriminadora. Beleza. Vimos também aqui todas as classificações das normas penais não incriminadoras, justificantes, exculpantes, valorativas, normas de extensão, explicativas. Vimos todas essas classificações. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para uma hipótese daquilo que é chamado de complemento normativo. Então percebam, eventualmente, ou tudo isso aqui, tanto a norma penal incriminadora como a não incriminadora, elas são naturalmente consolidadas e apresentadas no ordenamento jurídico de que forma? Na forma de lei. A lei é o instrumento normativo que cria crimes e comina pena. Disso, nós extraímos aqui o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que ostenta lá a matriz constitucional no artigo 5º, inciso 40, inciso 39, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também aparece no artigo 1º do Código Penal. Tranquilo. Para nós seguirmos aqui então com esse raciocínio, só para a gente pegar o bonde todo. Então a norma penal ela pode ser incriminadora ou não incriminadora, lembrando que ela vai ser representada por lei. E aí eu questiono, quem vai criar essa lei? Quem cria a lei? A lei ela será criada pelo Poder Legislativo. Quem disse isso, professor? Quem disse isso foi a Constituição Federal, que no artigo 22, inciso 1, estabeleceu a União com competência privativa para a criação de normas de direito penal. Tem uma piadinha muito ruim, mas que você vai lembrar. Ela vai servir para você lembrar disso aqui. Olha só, nós só temos uma fonte material do direito penal. Só uma fonte, que é a União, que constitui as leis a partir do Poder Legislativo. Beleza? Aí você vai lembrar lá, na hora da sua prova, das fontes materiais. Tem uma piadinha lá, a União faz o quê? A União faz o quê? Se você lembrar lá do desenho do Capitão Planeta, a União faz a força. Se você lembrar da piadinha ruim, a União faz açúcar. Mas, para nós aqui dentro do direito penal, especificamente na fonte, a União é a única fonte material do direito penal. Quando a gente estuda a fonte, a gente vai estudar fonte formal e fonte material. Fonte material é só a União, porque só ela pode criar normas de direito penal. Então, fica o bizuzão aqui. A União é fonte material. Nunca esqueçam isso. A União faz lei, ela trabalha com direito penal.
Passando por todo esse ou esta classificação, a lei é quem cria os crimes e as condutas, mas, eventualmente, esta nossa lei não consegue abraçar todos os elementos de uma determinada conduta, o que enseja na necessidade da criação de um chamado complemento normativo. Olha só, eventualmente nós podemos depender de um complemento normativo. O complemento normativo é quando eu preciso de outra norma para complementar a lei. Primeira coisa, não vá confundir complemento normativo com o complemento que nós vimos anteriormente, que é o complemento valorativo. Ó, é diferente. O complemento valorativo consiste num juízo de valor, que você vai utilizar nos crimes culposos. Olha só quanta coisa importante. Aqui, no nosso complemento normativo, nós dependemos de uma complementação da norma para que nós possamos compreender o real alcance do seu preceito. Tudo bem? E é aí que surge as chamadas normas penais em branco. A norma penal em branco é aquela norma que tem por finalidade dar complemento para que você, aplicador do direito, consiga compreender o real alcance de um preceito da norma penal. Então, olha só, dentro desse complemento normativo é que surgem as normas penais em branco, ou também chamadas de normas penais em branco primariamente remetidas. Show de bola! Então, a norma penal em branco ou primariamente remetida é aquela norma em que se depende de complementação para quê? Para se compreender o preceito primário da norma. Tranquilo? Então lembra disso aqui, ó. Você precisa compreender o preceito primário. Pela nossa classificação inicial, você lembra do que é um preceito primário, é a descrição da conduta. Então pode ser que a norma penal apareça para você de maneira incompleta. Ela não apresente ou você não consiga extrair todo o seu significado. Quer um exemplo aqui bem fácil para você entender uma norma que depende de complementação? É uma norma que vai estar lá no seu edital, na Lei 11.343 de 2006, tão famosa Lei de Drogas, Lei de Tóxicos. Se você pegar para analisar a Lei de Drogas, e você claro que vai pegar, porque ela vai cair na sua prova, você vai identificar lá, essa lei pune as condutas envolvendo a plantação, o cultivo de droga em desacordo com a legislação ou sem qualquer tipo de autorização judicial. E aí você se pergunta, o que é droga? A lei não fala. A lei de drogas, lá no seu artigo 1º e no artigo 66, ela estabelece que as substâncias que compõem drogas serão periodicamente alteradas ou relacionadas numa lista do Ministério da Saúde.
E aí? A lei, ela está devidamente materializada, ela foi constituída pelo poder público, mas ela não disse especificamente o que é droga. Aí você vai perguntar, pô, professor, por que a lei não fez isso? Vamos lá, pensa comigo aqui. Quando nós temos uma lei trazendo todo um aparato normativo com uma série de regulamentações, se for necessário promover a sua alteração, o que acontece? A lei precisa passar por um processo legislativo para que ela seja reformada. Só lei revoga a lei. Então, o procedimento para eventual alteração dessa lista de drogas seria muito demorado, muito moroso. E nesse aspecto seria um prato cheio para traficantes, para o comércio de drogas, para o consumo, enfim. Quando o legislador opta por essa forma, pela norma penal em branco, e quando ele utiliza do complemento de uma lista que parte de uma determinação lá do Ministério da Saúde, ele ganha cancha, ele ganha velocidade no aspecto de criminalizar uma determinada conduta. Por quê? Porque nos dias atuais tem muita substância, tem muita manipulação. Você mistura lá thinner com acetona, com bicarbonato de sódio, com shampoo do Cristiano Ronaldo, isso vira uma substância suscetível de ser injetada ou inalada ou aspirada que tenha potencial lesivo, que possa causar dependência. O que acontece? Se ficar constatada essa substância, é só o ministro da Saúde incluir essa substância na referida lista, por quê? Publicado o Diário Oficial da União no dia seguinte, aquela substância já se encontra criminalizada. Tudo bem? Isso aqui aconteceu de maneira muito interessante lá em meados dos anos 2000, ou dos anos 90, não recordo ao certo, faz muito tempo, com o cloreto de etila. O cloreto de etila é a droga carnavalesca, né? O lança-perfume. O que aconteceu? Primeiro, não era droga. Só que o que aconteceu? Começou a perceber que o número de consumo e o tráfico e a movimentação clandestina dessa substância aumentava. Com isso, o ministro da Saúde na ocasião foi lá e pum, inseriu o cloreto de etila na lista de substâncias que causavam dependência. O que aconteceu? Da publicação do ato para frente, o fato foi considerado criminoso. Mas, um belo dia, falou, dá para tirar o cloreto de etila, nem faz tão mal assim, você fica só escutando buzina de trem na cabeça. Foram lá e suprimiram e tiraram o cloreto de etila. Opa! O que aconteceu? Tirou o cloreto de etila, ele gerou um efeito de abolitio criminis. Como consequência, tudo ou todo mundo que havia praticado, que estaria respondendo, enfim, por tráfico de drogas de lança-perfume, teve a pena, processo, investigação encerrado, porque deixou de ser crime. Só que, mais adiante, surgiu novamente a necessidade, em razão dos aumentos dos casos, de se criminalizar o tráfico, o uso do cloreto de etila. Com isso, a conduta foi novamente inserida. E aí, com a nova inserção, nós tivemos aqui a criminalização vez outra da conduta. Caralho, que bagunça, hein, senhor ministro da Saúde? Primeiro era, depois deixou de ser, abolício crimes. A partir do momento que ela foi reinserida, o fato voltou a ser considerado criminoso. E quem já tinha respondido pelo fato anteriormente? Não vai responder, porque quando ele foi suprimido da lista, gerou o efeito da abolitio criminis, artigo 2º do Código Penal. Agora, a conduta vai ser punida por quem praticar o fato da data de vigência até uma possível alteração legislativa nesse aspecto. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos partir para as classificações. Classificações
da norma penal em branco. E aí a gente vai encontrar aqui a norma penal em branco homogênea ou homóloga. E você vai encontrar a norma penal em branco heterogênea. Que é isso, meu Jesus do céu? A norma penal... Opa, volta aqui. Norma penal em branco heterogênea, só para a gente colocar aqui, ou heteróloga. Que é isso, Jesus do céu? Calma. Quando a gente trabalha com norma penal em branco, você já sabe que você tem uma norma, que eu vou chamar de N, e essa norma, ela depende de um complemento. Fato é que esse complemento que você lembra que é um complemento de norma, ou seja, um complemento normativo, esse complemento ele pode ter origem a partir da mesma fonte legislativa, ou em fonte legislativa diversa. Porra é essa, professor? Fonte legislativa diversa, mesma fonte legislativa. Olha só, fonte legislativa é a origem da norma. Como você já sabe, só quem pode incriminar uma conduta é uma norma. E essa norma tem que ser lei. Tem que ser uma lei. Então, se eu tenho uma lei, naturalmente, que ela foi editada pelo Poder Legislativo. Vamos deixar aqui. Ela foi editada pelo Poder Legislativo. E aí, quando o complemento também vem da mesma fonte, nós vamos estar diante da norma penal em branco homogênea ou homóloga. Esse homo aqui dá a ideia de mesma, de igualdade. Então, nós temos a mesma fonte legislativa. Tamo junto? Então, aqui a gente pode traduzir como exemplo quando nós temos situações em que uma lei complementa outra lei. Tem exemplo disso? Claro que tem. Claro que tem. Nos crimes, no crime, vamos melhor dizendo, né? No crime do artigo 338 do Código Penal, nós temos lá a figura do reingresso do estrangeiro expulso. Reingresso do estrangeiro expulso no território nacional. Então você tem uma norma aqui do Código Penal que está chamando complementação. Por quê? Você precisa saber o que é território nacional. E aonde você vai buscar o que é território nacional? Opa! A sua busca está dentro de um instrumento normativo que tem a mesma fonte, que está lá no artigo 5º do mesmo Código Penal. Então, olha só, a norma que precisa de complemento é uma lei e o complemento normativo está lá no artigo 5º do Código Penal. Portanto, nós temos aqui, ó, a mesma fonte. Legal? Quando eu falo em norma penal em branco heterogênea ou heteróloga, eu estou diante de uma lei que depende de um complemento, mas o complemento está em fonte legislativa diversa. Como assim? Vamos lá, vamos trabalhar com o exemplo que nós vimos no início. A lei de drogas. A lei de drogas não tem a conceituação de droga. A lista de substâncias não aparece na lei de drogas. Onde é que vai aparecer?
vai aparecer, tem um complemento normativo, mas fica a cargo da portaria 344 de 98, da Secretaria de Vigilância Sanitária, que é vinculada ao Ministério da Saúde. O que eu tenho aqui? Portanto, você tem uma lei que está sendo complementada por uma portaria. Portaria, não é a porcaria não. Portaria, tá, você tem o complemento. Então percebam, quem edita a lei? Poder Legislativo. Quem edita a portaria? Poder Executivo. Você tem a mesma fonte? Não. Você está diante de fonte legislativa diversa. Logo, você está diante de uma norma penal em branco heterogênea, quando o complemento normativo é oriundo de outra fonte legislativa. Mas aí vem para cá, nós desaguamos numa discussão. A norma penal em branco, a norma penal em branco heterogênea é constitucional? Por muito tempo, discutiu-se a sua constitucionalidade na medida em que o princípio da legalidade ele proíbe a criação de tipos penais abertos. Proíbe, expressamente. Então, não dá para ficar discutindo. Tá, o que nós fazemos então? Vamos analisar. Então, você tem uma norma, estou perguntando da norma penal em branco heterogênea, tá? Por quê? Porque o complemento não deriva de lei. O complemento deriva lá de atos administrativos em geral. Então, olha só. Por muito tempo discutiu-se. E o próprio STF entendia, num determinado momento, acompanhado por uma boa parte da doutrina, que era inconstitucional, que não podia se admitir um complemento normativo porque você estava trabalhando com lei penal, você estava trabalhando com o conteúdo do direito penal e você estava se valendo de um instrumento normativo que não era lei. Logo, você estaria violando a Constituição no artigo 22, inciso 1, que estabelece que a competência privativa da União legislar sobre normas de direito penal. Mas calma, calma. Esse foi um posicionamento há muito superado. A norma penal em branco heterogênea é constitucional? Sim. E para isso, basta você lembrar da lei de drogas. Você vê camaradinha sendo preso por tráfico de drogas? Claro que você vê. Diuturnamente. Quando você for policial, você não vai prender carinhosamente o indivíduo que pratica tráfico de drogas? Que alicia crianças para participar do tráfico de drogas? Claro que você vai fazer isso. Então você faz essa associação, você lembra, é uma norma penal em branco, todo mundo está sendo preso, todo mundo está sendo condenado, quem pratica, né? Logo, a norma é constitucional. Tá, mas como é que fica esse bagulho aí, então, de o complemento não derivar da lei? O STF falou o seguinte, olha só, a estrutura normativa tá ok. Por quê? Porque ele já está estabelecendo lá que você praticar, por exemplo, tráfico de drogas é crime. A lista que complementa, ela somente explicita as substâncias que causam dependência. As substâncias que causam dependência. E não bastasse isso, nós temos aqui a ideia de que se reveste de uma ferramenta importantíssima para o controle social.
Por quê? É de fácil manipulação, e manipulação no bom sentido, tá? Porque facilita a inclusão ou a retirada de substâncias. Então, a estrutura da norma tá top, tá perfeita. O que você depende de complementação é aqui na lista complementar. Legal? Então, aqui nós demos uma pincelada dentro da classificação da norma penal em uma primeira parte da norma penal em branco. Ainda temos algumas classificações que nós veremos na sequência.